Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos voltar ao nosso assunto do polígrafo. Eu sou o pastor Daniel Nascimento e essa aqui é quem mesmo? Débora Nascimento. Nós vamos começar o nosso polígrafo parte 2, que é sobre o bode Azazel. Vê se está ali o tema desse programa, tá aí, Tá essa primeira folha, não é? Adventismo e Satanás como bode expiador de pecados. Isso mesmo, é sobre isso que nós vamos falar. Se você quiser saber do primeiro vídeo, do vídeo 1, nós não vamos retomar ele aqui, já falamos 3 perguntas, não foi? Foi 3, né? 3 perguntas. Então vai ficar na descrição desse vídeo aí, aqui embaixo, primeiro comentário aí. Na descrição do vídeo mesmo vai estar o link do primeiro vídeo, né? E não vai ler também a introdução de novo, porque não precisa, né? Não, é porque essa é a parte 2, né? A introdução é grande, né? E até porque é a parte 2, né? Então quem quer saber... Né? A gente nem para gravar com a mesma pouco prefere, para dizer que a gente gravou tudo no mesmo dia, né? Então, é a parte 2, irmão. Então, vamos lá. Vamos começar aí com a Débora aí, falando. Eu vou ler de novo as 6 primeiras perguntas do outro, né? Para a gente poder relembrar o assunto. Primeiro, o que é expiação? Segundo, de onde veio a ideia de Azazel? Terceiro, os adventistas falam mesmo que o bode é o diabo e o pecado é colocado sobre ele? Quarto, qual a dificuldade de se acreditar nisto? Quinto, então podemos dizer que os adventistas creem que o diabo tem participação em sua salvação? E sexto, qual o real sentido dos 2 bodes? No outro vídeo a gente tratou sobre as 3 primeiras perguntas e agora a gente vai falar a partir da 4ª. As 3 primeiras qual foi mesmo? O que é expiação? O que é expiação? De onde veio a ideia de Azazel? Exato. E se os adventistas falam mesmo que o bode é o diabo e o pecado é colocado sobre ele. Agora a 4ª... Nós falamos sobre de onde veio a ideia de Azazel? Sim, falamos. Né? Ok. Agora vai vir a 4ª pergunta. Qual a dificuldade de se acreditar nisto? Ok, vamos partir para ela direto, né? Lembrando, irmãos, lembrando não, porque eu nunca falei, vou falar agora, então não é uma lembrança, né? Esse programa aqui, especialmente esses 2 quadros aqui que a gente fez, ele vai virar um livreto, né, Débora? Sobre Azazel e a expiação luciferiana dos adventistas. O tema é meio agressivo, mas ele é chamativo. Lembrando outra vez, irmãos, você que é adventista, você que não é, que simpatiza com a igreja adventista, nós aqui não debatemos pessoas, nós não temos nada a declarar sobre pessoas que são da igreja adventista, não é, Débora? Nós não debatemos pessoas, nós debatemos ideias teológicas, tá? Debatemos ideias científicas, debatemos qualquer coisa aqui nesse programa, tá? Então nós não temos nada a ver com pessoas. Então, se a pessoa vem aqui esculhambar outra pessoa, isso aqui não é um canal de fofoca, tá? Para ninguém ficar falando aqui. É por isso que você nunca vai ver aqui a gente falando o pastor fulano divorciou-se, pastor Beltrano. Não, nós falamos de divórcio, nós falamos sobre predestinação, nós falamos sobre tudo aqui, não de pessoas. Pessoas, para mim, isso aí é picuinha, fofoca, ninguém está aqui para isso. Então, se sentiu ofendido, irmãos, pega a sua Bíblia, leia e veja se o que a gente está falando é verdade. Se não for verdade, você despreza. Ora, a sua Bíblia está aí para isso, mas eu te aconselho a ler a Bíblia. Vamos para a primeira pergunta, então, foi... Qual a dificuldade de se acreditar nisso? Ok. Até então, mostramos como os adventistas creem que o diabo é o bode emissário. Isso eles creem, não tem para que a gente esconder isso, né? Não tem mesmo para que esconder. Tem um livro que eu não coloquei aqui na mesa, que eu ia ler ele esta semana, eu fiquei de ler ele, eu acho que eu citei ele por aqui em algum lugar. Mas é o livro da Ellen White, ele não está aí, não está o Grande Conflito, não deve estar aqui não. Mas vamos lá. Aqui reside uma pergunta bem simples. Qual a dificuldade para se acreditar nisto? Ou melhor, quais as implicações teológicas e filosóficas isto traria para a igreja? Ou melhor, isso realmente importa? Essas são as perguntas interessantes a ser respondidas. Veja, visto que a adventista ela defende sim que o bode emissário é o bode do diabo. Isso daí ela não esconde de jeito nenhum. Ela diz que os pecados das pessoas são colocados sobre o diabo e assim por diante. Então, primeiro, a grande dificuldade de se acreditar nisso, ela tem alguns pontos a ser observada. Primeiro é uma questão hermenêutica, que não dá para acreditar nisso, né? Sobre isso, devemos entender que
para sabermos sobre o que o texto de fato está falando, devemos em primeiro plano entender o que o texto está de fato falando. Ora, não tem como a gente pegar um texto e dizer assim, esse texto está falando isso. Não, eu quero que ele fale aquilo. Você entende? Ou seja, a coisa é, o texto está falando o quê? Então vamos seguir o que o texto está falando, o que ele está dizendo. Parece o óbvio, né? Para falar, né? Parece a coisa assim, nossa, descobriu o Brasil, né? Mas é para falar o óbvio com esse pessoal. Então, quando temos algum texto obscuro demais, ou um único texto que esteja falando sobre determinado tema, devemos, em primeiro plano, recorrer ao contexto linguístico dentro do próprio livro. Ou seja, quando a gente tem um problema com o texto, Débora, a gente faz assim. Nós recorremos ao contexto linguístico. O que é isso? Tem essa palavra aqui, ou esse tema abordado dentro do livro ainda? Então a gente vai procurar dentro do próprio livro onde esse tema está sendo abordado e o que ele representa lá também. Então a gente faz isso no livro do Levítico toda hora, que é um livro muito antigo, tem textos ali obscuros, tá? Então a gente busca esse tipo de argumentação dentro do próprio livro. Se existe alguma simbologia, ou se o texto e o objeto, assim, quando temos um texto obscuro, aliás, me perdoe, ou se o texto e o objeto do texto estão apontando para um tipo do próprio livro que estamos lendo. Sendo assim, quando temos o texto obscuro, nós não partimos dele para os textos que não são obscuros, nós partimos dos textos claros para ele. Os adventistas fazem o contrário, como toda seita, né? Toda seita ela faz isso, ela pega o texto obscuro e ela parte dos textos obscuros para montar uma doutrina. E aí complica. Você entende? É tipo o mormon para batizar morto. A gente não vai falar disso aqui, né? O batismo não é só adventista não, viu, meus irmãos adventistas, meus queridos. A gente fala aqui de todo mundo, tá? E não é nenhum canal de fofoca, é um canal de apologética. Então nós vamos falar sobre os mormons parte de um texto somente em Coríntios para batizar morto. Não faz sentido isso. Então aqui a adventista erra, e erra muito, porque ela pega um texto obscuro para partir para o simples. E na hermenêutica é o contrário, você parte do simples para o obscuro. Você entende? Segundo ponto, acreditar que o bode Azazel é o bode para o diabo é muito complexo dentro da estruturação do próprio livro de Levítico, do próprio texto de Levítico 16. Se pegarmos o texto desde o seu início, veremos que o sacrifício dos 2 bodes é feito diretamente ao Senhor Jeová. Veja, são 2 bodes que estão sendo sacrificados. Mas se a gente pegar Levítico 7 e Levítico 10, o mesmo Levítico 16, 20 e 22, que eles estão dizendo que é o bode para o diabo, é o mesmo texto de Levítico 16, 7 e o versículo 10. Vai dizer, também tomarás ambos os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Mas o bode sobre o qual cair sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Veja, está dizendo que os 2 bodes fazem parte do mesmo sacrifício. Então todos os 2 bodes, eles são sacrificados a Deus. Não é um separado, um é para o diabo e o outro é... E o outro é para Deus. Não, ambos o texto de Levítico está dizendo isso. Para Deus. Ambos são para Deus, exatamente. Você vê. Então nós temos uma questão aqui dentro do próprio capítulo 16 já, que desmonta essa tese dos adventistas. Ou seja, eles ficam patinando no negócio e sabe o moinho de vento de Don Quixote. Né? Mais ou menos isso. Então vamos lá mais aqui, que tem mais outra aqui. Neste texto fica muito claro que os 2 bodes faziam parte do mesmo sacrifício e que os 2 bodes eram oferecidos diante do Senhor. Pronto. Mas eu quero fazer uma citação aqui, que eles gostam de fazer citações. Eles pegam os teólogos antigos, alguns teólogos que acreditam que o bode seja Azazel, e eles assim, isso não é uma crença adventista, isso é uma crença calvinista, isso é uma crença arminiana, isso é uma crença... Não. Teólogos separados falaram, como alguns falam assim, umas borrachas de vez em quando. Até eu falo borracha, e muita, não é pouca. Vem ver comigo para você ver cada borrachada que eu falo. Sobre isso, o Wisber diz, no comentário de Wisber, ele diz assim, lembre-se que os 2 bodes eram considerados um só sacrifício pelos pecados. Levítico 16, 5. Um bode morria, pois era preciso haver sacrifício de sangue,
antes de ser concedido o perdão, e o outro bode vivia, mas se perdia num deserto, tendo levado embora o pecado do povo. Comentário bíblico, volume 1, da editora geográfica. O próprio texto de Levítico condiciona os dois bodes ao mesmo sacrifício. Não tem como ser dois. Como é que é esse negócio? O sacrifício é para Jesus, mas o bode é do capeta. Não tem lógica. Pensa bem, eu vou te dar, vamos supor assim, eu vou te dar uma oferta, mas a outra, uma parte é tua e a outra é do cão, mas só que as duas é tua. Não faz sentido nenhum. Faz algum sentido isso? Não. É uma coisa para rir, né? Mas, meu Deus amado. Terceira, implicação para o texto e sua lógica. Você está estudando filosofia. O que é que a gente aprende muito em filosofia, do qual eu também já fiz parte? Lógica, né? Você está escrevendo uma coisa e eu vou ler aquilo baseado na lógica que você está me dizendo. Só que se a gente pegar a lógica adventista, a implicação para o texto e sua lógica não cabe um diabo dentro desse sacrifício, pois são dois bodes e um sacrifício só. Pense bem, qual a lógica de caber o diabo aqui dentro? Não tem. Não, ser sincero, cabe alguma coisa aqui? Não. Você pega o capeta e diz assim, olha, vamos ser lógico, o sacrifício é para Deus, mas o outro quem recebe é o cão. E quer ver uma pior? Eles assim, não, os adventistas não dizem que o outro bode era um sacrifício para o diabo, não. Aí eu jogo, aí não tem como eu pendurar em chuteira, que eu não sou jogador, mas tem como eu pendurar na biblioteca, tá? Eu penduro tudo. Aí danou. Então uma implicação, outra implicação, para não se acreditar nessa ideia, implicação lógica, que não faz sentido nenhum. E tem uma quarta, vai querer? Tem uns montes aqui de implicações, porque a gente não pode ser, mas eu vou correr rápido aqui, que o tempo aqui ruge. A implicação para o próprio livro de Levítico e sua lógica, pois visto que em Levítico 17, aqui é que tal. O próprio, você pega o texto e o contexto imediato. O contexto imediato do texto de Levítico vai dizer que não pode sacrificar para um bode específico. Lembra que a palavra Azazel, que a gente estudou no outro vídeo, a gente falou que é a junção de duas palavras, quer dizer bode que se vira, o bode que se vai, o bode que se perde, né? Por quê? Só para a gente contextualizar aqui rápido, havia nas culturas pré-semitas uma ideia de que havia um demônio num deserto que tinha corpo de bode, tinha um corpo peludo e um rosto de bode. Era um sátiro, não sei bem como é que se fala, eu acho que era sátiro mesmo. Que depois vai ser aqueles da mitologia grega, tal, que vem os minotauros, tal, esse negócio todo, exatamente. Você entendeu? Havia isso lá nos pré-semitas já. Você vê que essas crenças é antiga, né? Bem antiga. Só que aí é que está. A implicação do próprio livro de Levítico. Se aquele bode de Levítico 16 for mesmo um bode oferecido ao Azazel, que era o que, segundo eles, é o demônio bode do deserto, tal, esse negócio todo, Levítico 17:7 vai pegar pelo pé. Porque em Levítico 17:7 nos é informado que nenhum sacrifício aos demônios deve ser feito naquele tabernáculo. Pensa bem. Aí é uma briga que... É briga do Levítico com Levítico. Pensa bem. E aí vai pior. Nunca mais, olha o que diz no Levítico, nunca mais oferecerão aos seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituíram. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Se o bode for uma oferta para um demônio chamado Azazel, temos um grande problema na questão do texto imediato do próprio livro de Levítico. Este texto aqui é por demais revelador, pois a palavra demônio deste texto, no original do Antigo Testamento, está como sátiro, ou bode demônio. E era a ideia de que os antepassados de Israel no Egito faziam sacrifícios para esse sátiro, que era o bode, um demônio de corpo de homem e de rosto de bode, chifre de bode e tal. E o próprio livro de Levítico diz que a palavra sátiro ali, ou satiro, acho que é satiro ou sátiro, tem um acento, né? Então é satiro, um acento não vai, né? Né? Sátiro. Sátiro, é isso mesmo, sátiro. Isso, sátiro. Então veja, a palavra hebraica
Na enciclopédia, deixa eu ver aqui se é a enciclopédia que eu quero citar. Vou só citar o Gordon Wenham. Gordon Verman. A tradução do hebraico Satirim, é problemática. Geralmente isso simplesmente significa bode. Portanto, parece improvável que se pensava que os demônios assumiam a forma de bodes, de modo bem semelhante aos sátiros da mitologia clássica. Oferecer sacrifício aos demônios era uma violação flagrante do primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, todo escritor seríssimo mesmo que a gente vai ler, enciclopédia da Bíblia, da cultura cristã que tem ali, Levítico 17:7, nega o conceito de que o bode proporcionava um sacrifício para Azazel. De fato, o mais provável é que tal costume não significasse nada mais que uma transferência simbólica do pecado, da esfera da sociedade para a morte. Ou seja, todo escritor, toda enciclopédia ali, que ali tem muito ali atrás de você, né? Ali é o que mais tem, ali está chovendo delas. Você viu como é que ficou movimentada essa biblioteca esses dias, né? Por causa desse estudo, né? Eu não estou citando aqui, gente, fonte terceira de livrinho de seitas e heresias, que a gente até tem deles, né? E muito ali na mesa do computador. Eu não estou citando isso. Eu estou citando fonte primária. Eu fui às fontes, eu fui buscar o que isso quer dizer em Levítico. E, de fato, o Levítico 17:7 acaba com a questão toda de que aquilo ali não era um sacrifício ao diabo. Não podia ser. Não podia ser um bode entregue ao diabo. Então, a ideia adventista está muito equivocada em cima disso. E aí vem aonde eles se baseiam tanto. Você sabe por que a base adventista para dizer isso, onde é que está? A base mesmo bíblica? Aonde? No livro de Enoque. Enoque não. Enoque não é bíblico e nem tampouco é um livro confiável. Mas é lá que está. Porque a única vez que vai aparecer o nome Azazel como pessoa física e jurídica, o único lugar que aparece é no livro de Enoque. E aí tem a ver com o deserto. Azazel como nome de um anjo caído ou chefe dos demônios do deserto não faz nenhum sentido por motivo lógico, teológico e histórico. Que é o que eles dizem, que Azazel era o príncipe dos demônios no deserto. Vamos pular aqui para eu ver essa ideia rápida aqui mais para frente. Aqui. Ok. Azazel, de onde vem a ideia de Azazel como anjo caído? Esta ideia foi levantada por muitos judeus ainda envolvidos com o misticismo, que juntaram algumas tradições judaicas e misturaram elas com as religiões ocultistas da Babilônia, quando Israel estava no cativeiro babilônico. E daí nasceu uma coisinha muito simples lá, chamada Cabala. A Cabala. Cabalista a ideia. Por quê? Dentro desse escopo também vai nascer um livro que nunca foi citado no deserto, nem pelos... Você nunca vai ver um profeta citando Enoque. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque esse livro nasceu no cativeiro babilônico, o primeiro deles. Porque são muitos deles que nasceram depois. Então, um dos primeiros livros de Enoque nasceu no cativeiro babilônico. Ou seja, foi a junção de um monte de mistura de mitologia babilônica, crenças em bruxaria mística babilônica. Tudo isso que deu o levante do livro de Enoque. E aí alguém pode me dizer assim, mas Judas citou o livro de Enoque. Lê o livretinho aqui e a gente vai fazer um vídeo sobre o livro de Enoque. Eu acho que semana que vem, não sei bem, né? Próxima semana, né? Nós vamos fazer um vídeo sobre o livro de Enoque. Então, próxima semana você não perde o programa, não. Então, a crença de Azazel vai estar no livro de Enoque, porque aparece em 1 Enoque 10:4, diz assim: diz o Senhor ao anjo Rafael: ata Azazel pelas mãos e pés e lança-o nas trevas. E fez um buraco no deserto que ficava em Dudael, e ali o lançou. Ou seja, é esse texto aqui que mais se usa para sustentar a ideia de que Azazel era um anjo e que aquele bode era para esse Azazel aqui. Então, a gente fica meio que voado aqui para entender de onde tiraram essa besteira, a coisa mais simples que a gente pode dizer, né? Da onde tiraram. Absurdo. É um absurdo. E no livro de Enoque,
Primeiro que não é bíblico, né? Porque não é um livro inspirado. Bíblico. Não faz parte. Então, não faz parte. Então, veja bem, o próprio arqueólogo adventista, um dos mais famosos do Brasil, é o Rodrigo Silva. Né? Eu vou fazer a citação do que ele disse sobre o livro de Enoque num vídeo aí na internet. Quem quiser, busca aí. Livro de Enoque, quando foi escrito? Primeiro eu quero ler uma coisa aqui do Champlin. Champlin diz assim: a tradição da cabala judaica diz que Israel era salvo das astúcias do diabo quando este bode lhe era enviado, falando do bode de Azazel. O bode levaria todas as iniquidades e as transgressões do povo. O bode, pois atuaria como uma espécie de noiva que Satanás aceitaria, permitindo que Israel escapasse sem ser atacado. Vê de onde ele diz que quem diz isso? A cabala, a tradição da cabala, e não a Bíblia. Então, o Rodrigo Silva diz assim, segundo o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, um pastor de nome notável na Adventista do Sétimo Dia, em entrevista que estão espalhadas nas redes sociais, ele mesmo afirma que o período da escrita do livro de Enoque é mais provável da data do ano 3, do terceiro século antes de Cristo. Ou seja, 300 anos antes de Cristo, escreveram o livro de Enoque, e ele não está muito errado nessa data, mas a ideia de um Azazel é pós exílio babilônico, e não no deserto, lá quando Moisés escreveu o Levítico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a crença disso daqui, ela é letal, porque você vai ter que acreditar em historinha para boi dormir. Achismo, né? Achismo, simplesmente isso, Bíblia nenhuma. Mas vamos partir para outra então? A nossa quinta pergunta. Então podemos dizer que os adventistas creem que o diabo tem participação em sua salvação? Bom, se eles dizem que o diabo carrega o pecado dos outros, se eles dizem que porque é um sacrifício só, né? Então o primeiro bode eles dizem que é o diabo, que é Jesus, o bode que morre. E o outro bode é salvo. O outro bode é Satanás, o que leva os pecados. Perdão, tem casguel, coisa do campo. Coisas dos Azazeis. Faça uma junção simples disso e me diga, tem como um bode completar a obra sem o outro? Se for seguir a lógica do adventismo, não. Não. 50-50, né? Exatamente. Ou seja, 50-50. O primeiro bode simboliza Jesus. Até aí tudo bem. Segundo bode simboliza Satanás. Eu posso dizer então, sendo adventista, que Jesus sozinho me salvou? Não, porque a salvação não foi completa, né? Sim, se Jesus morreu, mas não completou, aí precisa ser lançado sobre o diabo. Aí quer dizer que o diabo é ou não é um corredentor? Participação. Tem uma participação na salvação. Então é complicado, porque aí quer complicar mais um pouquinho? Palavras dos adventistas, não minha, tá? Livro O Ritual do Santuário, de M.L. Anderson, CPB 1983, página 168 e página 384. Diz assim: quando, portanto, os dois bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representava Cristo a Satanás. Olha só, isso é eles falando, não tem nada a ver com isso. Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados das hostes dos remidos. Olha que coisa doida. Os quais foram colocados sobre ele. Olha bem. É loucura, né? E também devem sofrer pela ruína das almas por ele causada. Ou seja, ele está dizendo que o meu pecado, o teu, o deles, foi colocado sobre Satanás. É o segundo... É o segundo Jesus, basicamente. É basicamente isso. É uma blasfêmia violenta, mas é verdade. Isso literalmente, isto é a literatura dos adventistas, que fazem tais afirmações para gerar uma base para a doutrina do juízo investigativo. Nós vamos ter que fazer uns vídeos aqui, que não vai ser um, sobre esse juízo investigativo. Aí vai ser uma série de vídeos sobre juízo investigativo, porque não tem a menor condição. Então, Débora, por A mais B, sim, para um adventista, Satanás é co-salvador, não tem para onde correr. É co-salvador, porque se juntar aqui, eles vão dizer aí nos comentários que tem luz que vem aqui, né? Esculhamba nós. Mas pode esculhambar, irmão, tranquilo. A Débora fala para xingar com a educação, não sei como é que é isso. Pode xingar, que não tem perigo não. Pode xingar do jeito que você quiser xingar aí. Mas a questão é essa. É que não dá. Veja, se é o mesmo sacrifício,
Se o primeiro bode, o sacrifício dele não completava o do segundo, e precisa do segundo para completar o do primeiro, então eu aconselho os inários adventistas a ter um hino lá sobre Satanás também. Porque ele é um salvador. Queira que não, um salvador do mal, mas é um salvador. É mole isso. Ficou de boca aberta, né, com essa, né? Ficou. Mas é a realidade. Mas é a realidade. Então, é tão ilógico que tem gente seguindo isso. De tão ilógico que é. Pode passar para a próxima pergunta. E agora, a nossa última pergunta, que vale 1 milhão agora. Vale 1 milhão. Qual o real sentido dos dois bodes, então? Vamos lá. Qual o real sentido dos dois bodes? Rapidamente. Aqui estamos diante do real significado e de provas teológicas sérias sobre o sentido dos dois bodes. Como já falamos, o sacrifício dos dois bodes representa duas faces de um só sacrifício. Ou seja, este sacrifício representa Cristo e sua obra removendo os pecados do seu povo. Ou seja, um bode representava Cristo morrendo e o segundo bode representava Cristo levando o pecado embora. Não tem muita coisa a se dizer sobre isso. Por quê? Se você pegar a literatura bíblica e não a literatura de... Como é o nome do livro que a gente citou agora há pouco? Enoque? Do Enoque. E nem os escritos inspirados de Ellen White, né? Que é inspiradermo, dá para ver. Se você pegar isso, eles ficam bravos que a gente debocha da Ellen. Não pode debochar da menina. Essa obra de remoção de pecados, se a gente pegar e dizer que o segundo bode representa Jesus e representa o diabo, então a obra de remoção de pecado não pode ser feita por Cristo, meu Deus do céu. Ela foi feita pelo diabo. Como é que pode isso? Então quem removeu o pecado no fim das contas? Veja bem, esta obra de remoção de pecados não se dá por Jesus Cristo, se dá por Jesus Cristo e não pelo diabo. Pois o bode emissário representa Cristo e somente Cristo, que é aquele que tira ou remove o pecado do homem, como está em Mateus capítulo 20, versículo 28, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Gálatas 1, 4, pegue sua Bíblia aí, você que está nos ouvindo, Gálatas 3, 13, Hebreus 10, do 1 ao 10, 1 de Pedro 2, 24 e 1 de João 2, 2. Só que em Mateus, aí você pode perguntar assim, mas quando foi que Cristo deu para ver ele encarnado com esse bode emissário, o bode que vira as costas e vai, carregando o pecado do povo? Porque aquele bode era como se ele fosse um reprovado, né? Alguém colocava a mão nele, o sacerdote, e alguém levava ele para fora do tabernáculo, para fora dos portões do povo e soltava ele no penhasco, empurrava o penhasco para baixo. Você vai ver em Mateus 27, é impressionante isso, que Jesus foi crucificado fora da cidade. Jesus era o bode emissário porque ele carregava o pecado de todos e ele foi desprezado, ou seja, ele foi esquecido por todos. Por quê? Em Mateus 27, 46 ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, porque o Senhor me deixou. Ou seja, ele estava dizendo ali na cruz, eu sou o bode emissário. Eu carrego o pecado de todo mundo para fora da cidade. Ele não foi crucificado dentro da cidade, ele foi crucificado fora da cidade. Então, se você olhar bem, o simbolismo disso está todo em Jesus. Não sobrou nada para o diabo. Imagina na redenção do ser humano. A coisa mais importante de Deus é a redenção do homem. Salvação. Ele vai dividir isso com o diabo. Me ajuda aí. Você que é adventista, gente. A gente não tem poder nenhum, né? Satanás colocou. Como faz? Como é que faz isso? É dar um poder ao diabo, que é demais aí. O comentário Vida Nova, para a gente acabar, que está acabando mesmo agora, diz assim: o que é seguro é a relevância do ritual, pois no versículo 21 e 22 de Levítico 16, o texto explica com clareza a ênfase incomuns. Toda a iniquidade do povo era simbolicamente posta sobre o bode, o qual levava então para bem longe. Deus não apenas perdoava o pecado e purificava, removendo para longe a contaminação trazida pelo pecado, mas até mesmo removia-o da vista e da lembrança. Aí ele cita Salmo 103, 12, Miqueias 7 e 19. Rapidinho aqui eu vou citar um texto que diz assim: sobre Cristo que recaiu todos os nossos pecados e transgressões, e não pelo diabo, como nos é informado pelo profeta Isaías, no capítulo 53, verso 4 ao 6, 11 e 12.
que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todos os nossos pecados e nossas transgressões e estava sobre ele, e não sobre o diabo. Aí eu não sei mais o que é que os adventistas querem com isso. Porque para provar uma coisa me esqueci o nome que eu falei agora, juiz investigativo, tá, uma bobagem que inventaram, aí eles inventam isso aqui. Veja como o apóstolo Paulo trata da morte de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cristo se fez pecado por nós. Ele quem carregou nossos pecados. Em Isaías 53, 4. Foi ele, Cristo, que representava os dois bodes e não Satanás. Sim, a crença da expiação adventista é de fato uma crença que glorifica na expiação do pecado dos homens. Ela glorifica Satanás também. Então, podemos dizer com toda firmeza que a expiação que a adventista aprova e mostra, ela lá no fundo mesmo, ela é uma expiação que sim, ela diz que o diabo tem. Aí vem aquele Leandro Quadros, né, que faz Na Mira da Verdade, lá que de vez em quando a gente assiste. Olha aí, a gente dá audiência a vocês, de vez em quando a gente assiste o Na Mira da Verdade. Ele dizendo outro dia, não sei se você estava comigo vendo, que é uma deslealdade nossa dizer que a adventista diz que o diabo faz parte da redenção, do perdão do pecado dos homens. Eu não sei o que é que esse pessoal lê, porque eu não sei o que é que ele está lendo. Porque está aqui a literatura deles, Ellen White falando, o livro Doutrinas da Bíblia dele falando, citei aqui agora há pouco o Santuário, que é um livrão bem assim, um livro que eles gostam muito de ter e tal, citar. Citei tudo isso, os caras dizendo que é Satanás. Então, sim, por A mais B, a expiação adventista, ela não passa no polígrafo bíblico de jeito nenhum. Não tem a menor chance de passar isso aqui. Vamos chegando no final. Então, esse foi o nosso polígrafo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu gostei. Se não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema. Comente nos comentários que tipo de assunto querem ver aqui no canal, os nossos próximos polígrafos, né? Exatamente. Então, polêmica, a gente está escolhendo os temas aqui que vai ser polêmico. E que Deus em Cristo os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Sexta-feira, livro de Enoque e também sorteio, né? Sorteio. Vai ter um sorteio. Só para quem comentar nos comentários do polígrafo, né? De todos os comentários do polígrafo, desde o primeiro até esse. Comenta aí, amém, irmãos? Discorda, faz o que você achar por bem. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E você que está aqui em Lafayette, quer nos visitar na nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benites dos Anjos, 528, Santa Matilde, Lafayette. Culto domingo às 19 horas e quarta-feira às 19 horas. Vai lá nos fazer uma visita. Estamos estudando sobre seitas e heresias lá ao